Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do OAB no Ar. Confira os destaques do OAB no Ar desta semana. A palavra da diretoria vem com a vice-presidente Lúcia Robalo. No momento das comissões, Paulo Schiff entrevista Richard Geraldo. IPESP é o tema da entrevista de Sérgio Guimarães com o diretor Rogério Bacilli. E a palavra do presidente com Rodrigo Julião. Começa agora mais uma edição do OAB no Ar. Olá a todos os colegas. Como vocês, estou em home office e por isso mesmo chamo a sua atenção para as lives organizadas por nossa subseção. Nossas lives são uma ótima oportunidade de estarmos atualizados sobre muitas áreas do direito que sofreram algum tipo de alteração com a pandemia. Tanto a diretoria como as nossas comissões trazem convidados que nos ajudam a entender melhor este momento. Participe, porque também é o momento de nos encontrarmos virtualmente e de nos sentirmos parte de um todo maior, a justiça. OAB no Ar tem o prazer de receber hoje para uma conversa informal, para um bate-papo, para contar para você as novidades, o presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais. Santos é uma cidade portuária, Santos é uma cidade que tem muitas colônias, ou seja, essa comissão tem muito trabalho. Qual é a missão dela? A missão é integrar a OAB com outras cidades do mundo inteiro na questão internacional, direito internacional, buscar trazer a comunidade dos imigrantes para nós, a questão dos refugiados, questões ligadas a projetos internacionais para serem englobados dentro da nossa cidade e para os advogados também. Agora, no ano passado teve muita atividade, né? Teve atividade com o mundo árabe, teve atividade com o mundo português, Portugal, aqui na OAB de Santos. Como é que foi isso aí? Então, nós fizemos as Expos, né? Expo Portugal-Brasil, trouxemos o cônsul de Portugal, a comunidade portuguesa, falou da cidadania portuguesa, como faz o advogado daqui poder advogar, a oportunidade para advogar em Portugal. Nós fizemos também a germinação entre a OAB Santos e a OAB de Portugal de Guimarães. Agora, tem muito advogado daqui trabalhando em Portugal? Tem bastante. Já começou um crescimento cada vez maior e a tendência por causa de Portugal é a porta aberta para a comunidade europeia. Agora, português aqui só técnico de futebol mesmo? Não, está vindo alguns também, alguns escritórios também estão trabalhando aqui por causa da comunidade europeia. E teve o mundo árabe também, não é? Sim, nós tivemos com o mundo árabe, trouxemos o embaixador dos Emirados Árabes Unidos, o embaixador Osmar Chofir, que foi diplomata de carreira do Brasil, também representa a Câmara Árabe, foi muito interessante também. E aí a cultura legal, a cultura da legislação é muito diferente, né? É bem diferente, né? Entra a questão da religiosa também. Até o abate do frango, do boi é diferente, né? É uma tradição, né? Para ter essa... Agora, no ano passado, Portugal e mundo árabe. E para 2020, qual é a previsão? 2020 a previsão é maior, né? Nós vamos fazer sobre o Benelux, a ideia é fazer o Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, trazer uma juíza que foi do Tribunal de Haia, por exemplo, na questão comercial, Itália, Israel, Espanha e Portugal novamente, os BRICS, Japão, Escandinava, estão com a ideia de fazer um projeto. Tudo isso para 2020 você já está fazendo para a década toda? 2020, Estados Unidos e Inglaterra também. Para 2020 um projeto bem grande, sempre trazendo o consulado, a Câmara de Comércio, e a direito comparado, a ideia e a parte cultural também, abranger tudo em cada evento específico. O primeiro da pauta qual é? Benelux. Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. A ideia é trazer a única juíza que foi do Tribunal de Haia para fazer a expressão, os cônsules da Holanda, de Luxemburgo e da Bélgica, que auxilia o painel consular. Depois falaria um pouquinho a atividade comercial Brasil e Bélgica, de Luxemburgo, da Holanda, a parte comercial e a parte jurídica entre o Brasil e a... Mais alguma que você esqueceu?
Tem mais alguma novidade para a telespectadora, para o telespectador do OAB na ar? Sim, os Smart Cities, né, que são eventos que nós realizamos 4 Smart Cities em 2019, a tendência, e estamos com a ideia de fazer mais 4 esse ano, que é a tecnologia do que está, quando nós fizemos o primeiro com a Áustria, com Viena, como que funciona a cidade de Viena, em termos de Smart City, e tentar trazer, não só para trazer para o Brasil as novidades, que dizem a questão de fotovoltaica, a questão de mobilidade urbana. Então a ideia é projetos aqui para a Baixada, como foi feito ano passado, a questão para evitar enchente, né? Um projeto que tem esse tipo na Holanda. Então, são projetos que deram certo no mundo, que nós tentamos trazer para a população, para os advogados, e vem advogados, explica como que daria para ser feito em termos legais também. Olá, meu nome é Larissa Paz, sou presidente da Comissão do Jovem Advogado e hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado da doutora Gabriela Barreto, advogada cearense, presidente da Associação Law Talks, colunista jurídica, professora, palestrante e escritora. É uma advogada com uma pegada totalmente empreendedora, humanitária, e eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho a respeito do seu trabalho para a gente hoje, Gabriela. Muito obrigada, Larissa, principalmente estar aqui na UAB de Santos. Que evento incrível, quantos contatos maravilhosos, agradecer mais uma vez estar aqui na casa. E a cidade, gente, que é isso, estou encantada com cada detalhe. Eu sou uma advogada cearense, eu levanto a bandeira da advocacia empreendedora humanitária, que é trazendo exatamente as minhas experiências na época do concurso público e por que não ter essa mentalidade empreendedora dentro da advocacia. Enxergar a advocacia como uma empresa que precisa de cuidados de gestão, de marketing, de negócios, de liderança e sempre trazendo com viés de transformador social, que é todas as experiências que eu tive na Defensoria Pública, né? Advogar para os hipossuficientes. E o que eu faço, além de advogar, ter meu escritório próprio, Gabriela Barreto Advocacia e Consultoria, eu também fomento 2 eventos jurídicos, o Cerveja e Toga, na apresentação de artigos jurídicos, que cada palestrante vai dar uma resposta para a sociedade através da sua escrita jurídica, fomentando esse ecossistema diferenciado de operadores do direito. E o quadro que eu tenho, o De Frente com Gabriela Barreto DV, eu promovo o evento Vinho e Lei, no qual eu entrevisto alguma personalidade jurídica, empreendedora, tecnológica, ao vivo, trazendo essa personalidade para aproximar-se do público. E fora isso, sigam a Criativa, tem o meu Instagram que está sempre em ascensão, buscando fomentar novos congressos diferenciados. Já fiz o congresso de empreendedorismo e inovação jurídica, sobre empreendedorismo e inteligência comercial. O advogado, sim, precisa saber se vender. E o último que eu realizei foi o primeiro congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados, sempre buscando esses verdadeiros oceanos azuis dentro da advocacia, atraindo esse olhar diferenciado para os operadores do direito. Gabriela, existem diversas competências que nós pudemos ver que você desenvolveu ao longo da sua vida profissional, mas ainda numa profissão tão estereotipada como a advocacia, como foi que surgiu essas ideias inovadoras com esses projetos, Cerveja e Lei, Vinho e Toga? Cerveja e Toga e Vinho e Lei. Exatamente, Cerveja e Toga, Vinho e Lei. Gostaria de saber como foi que surgiram essas ideias, porque é um cenário totalmente atípico nesse meio tão formal que é a advocacia. Então, gostaria que você pudesse contar um pouquinho para a gente também a respeito de como surgiram esses projetos. Perfeito. Esses projetos surgiram de todos os meus inconformismos, ser rebelde. A realidade, eu nunca me conformei com aquilo que eu via na nossa profissão. E nessa era da 4ª Revolução Industrial, dentro da advocacia, atraindo essa pegada diferenciada da tua comunicação, bem como da tua vestimenta, como diz alguns professores, advogar de camiseta, a pegada de trazer o sistema organizacional de uma startup, por que não, para uma advocacia, um profissional liberal,
social e fomentando com criatividade, sem perder a robustez de conteúdo e nem de profissionalismo, atraindo públicos diferenciados, jovens, os frustrados na profissão, que queiram ser e fazer diferente. Que surgiram todas essas ideias, minha inquietude acelerada, querendo entender um pouco mais sempre. Foi como surgiu o quadro De Frente com Gabriela Barreto ADV, que eu pergunto e os eventos é uma resposta de tudo que eu sinto internamente. E por que não fomentar isso, um ecossistema diferenciado também? Além da Associação Low Talks, que levanta também junto comigo a bandeira da advocacia empreendedora humanitária, fomentando esse olhar humanitário dentro da nossa profissão. Esse empreendedorismo social de qualidade, nossa carreira tem muito a contribuir na construção de um país diferenciado. E é muito curioso falar em uma função humanitária num mundo que nós vivemos de muito egocentrismo muitas vezes, né? Não bastasse falar de ser humanitária, Gabriela, eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente a respeito de como isso tudo aconteceu na sua vida, porque você sempre teve essa intenção de ajudar ao próximo, de compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento e atitudes beneficentes. E qual foi o ponto de partida para que isso tudo acontecesse na sua vida? Existe uma história por trás disso? Essa história eu estou contando no nosso livro Mulheres que Empreendem e Transformam. Eu vim aqui a São Paulo exatamente para o lançamento do nosso primeiro livro como coautora, que aqui eu trato das minhas experiências que eu estudava para concurso público, todas as minhas experiências na época da faculdade foram em órgãos públicos, eu queria muito ser defensora pública. E o que é que defensora faz? Advogar para os hipossuficientes, se doar, entender a dor do outro e poder construir um sistema público diferenciado. Eu trouxe essas experiências profissionais para dentro da advocacia quando eu decidi não mais estudar para concurso e me sentir mais livre. Hoje na advocacia eu posso fomentar o evento, eu posso realizar a criatividade que eu quiser, né? Sempre buscando trazer o profissionalismo sem perder a robustez de conhecimento e também sempre atraindo ícones do jurídico, da tecnologia, do empreendedorismo. E os bastidores são esses. Larguei de estudar para o concurso público, as minhas experiências na época da faculdade foram essas. Isso não quer dizer que eu não venho de um seio familiar todo voltado para negócios, empresários. E sempre tive que estudar e trabalhar nos finais de semana, nas férias. Desde pequenininha, ajudava as empresas familiares. Então, eu trouxe também esse viés empreendedor dentro do negócio, unindo as duas experiências. Surgiu a ideia de advocacia empreendedora humanitária, que é o que eu venho fomentando aí, buscando pessoas associadas para poder atrair para a nossa Associação de Advogados Low Talks Brasil, que tem em todos os estados do país. Aí nós estamos fazendo, esse mês mesmo, tivemos a doação de sangue na campanha Irmãs de Sangue, que cada pessoa pôde doar o sangue, contribuindo, advogados contribuindo com um país diferenciado. Olá, amigas advogadas, amigos advogados. Estamos aqui no primeiro seminário regional da Jovem Advocacia, realizada pela Subseção de Santos e em nome do nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Em nome da nossa OAB São Paulo, quero parabenizar toda a Jovem Advocacia aqui da Baixada Santista. Em nome do nosso querido amigo e presidente Rodrigo Julião, quero fazer aqui uma saudação parabenizando também a doutora Larissa, nossa coordenadora da comissão da Jovem Advocacia aqui da OAB de Santos, e todos os palestrantes pela realização deste magnífico evento, que eu tenho certeza que muito abrilhantará e engrandecerá o conhecimento jurídico de todos os colegas jovens advogados e jovens advogadas. Parabéns à Subseção de Santos, contem com o apoio da nossa seccional de São Paulo. Parabéns, Comissão da Jovem Advocacia. Forte abraço a todos e vamos prestigiar este magnífico evento. Com muito orgulho
que eu vejo a realização desse primeiro seminário regional do jovem advogado. Isso porque esse profissional que está iniciando a carreira precisa realmente de pessoas que deem as mãos para eles e possam proporcionar uma direção nesse início de jornada, nesse início de carreira. Hoje nós contamos com a presença dos representantes da Comissão do Jovem Advogado de toda a região, de toda a Baixada Santista, que irão trazer um conteúdo desenvolvido especialmente para quem está iniciando agora. E é uma grande realização da OAB Santos, precursora nesse projeto que é inédito em toda a Baixada, em toda a região, poder realizar esse evento com foco para aqueles que estão ingressando agora na carreira. Remédio em casa. Agora, todos os advogados de Santos poderão receber o seu remédio em casa. Telefone 3221-4949. 3221-4949. Das 10 às 16 horas, entrega grátis. Mais um serviço OAB Subseção Santos. Remédio em casa. Nós estamos aqui no Santa Saúde Consulta, a mais nova unidade, o anexo 2 dessa grande clínica de especialidades e diagnóstico do Plano Santa Casa. Na Avenida na Costa, uma localização excelente, uma estrutura fantástica. E aqui eu quero também, que é importante nós registrarmos a parceria com a OAB, com a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero aqui mandar um abraço especial ao Rodrigo Julião, o presidente da Subseção de Santos, um grande parceiro, amigo, uma pessoa que sempre prestigiou não só a Santa Casa de Santos, mas o Plano de Saúde Santa Casa. E falar um pouco sobre a estrutura dessa unidade. É uma unidade que vem trazer cada vez mais o acolhimento, cada vez mais a humanização, cada vez mais um atendimento em saúde de qualidade. O diferencial do Plano Santa Casa não é só a questão do atendimento do nosso associado, do nosso usuário, é a questão de valorizar também o bem-estar do familiar. Então nós nos preocupamos também com as famílias e é por isso que todos aqueles que adquirem o Plano Santa Casa têm como retaguarda o maior hospital da região, que é a Santa Casa de Santos, é a Irmandade, um hospital de alta complexidade, um hospital que tem todo um atendimento diferenciado, um corpo clínico maravilhoso, com expertise, com grande atendimento em tecnologia e saúde de ponta. Então, essa nova unidade vem contemplar aqui algumas especialidades importantes, trazendo também junto nesta unidade uma parte de exames, diagnósticos. Nós temos agora aqui a questão do laboratório. É muito importante nós registrarmos que cada vez mais nós estamos retirando do ambiente hospitalar aquelas especialidades, aqueles exames, aquelas consultas que a pessoa possa fazer numa unidade como essa, uma unidade ampla, uma unidade que tem toda uma retaguarda importante. Então, o meu muito obrigado à Ordem dos Advogados, a essa grande parceria e conclamo aqueles que queiram conhecer essa unidade, que venham conhecer essa grande clínica Santa Saúde Consulta, agora na Avenida Ana Costa. Um abraço. A Associação Trabalhista de Santos e Região completou neste ano, em janeiro, dia 21, 42 anos. 42 anos de muita luta, de muito aprimoramento profissional e de muitos cursos, muitas conferências, muitos seminários. E nós estamos para contribuir com as entidades de classe e com o nosso tribunal para que os advogados possam cada vez mais ter mais direitos no exercício da sua advocacia. Agradecemos a todas as gestões da OAB Santos, em especial ao Dr. Julião. Agradecemos também a todas as OABs da região e a de São Paulo, que contribuem sempre contribuíram com o desenvolvimento dos advogados trabalhistas e nos apoiaram durante toda essa história. Muito obrigada. Vou conversar agora com o Dr. Rogério Basile, diretor aqui da Subseção de Santos, advogado militante há muito tempo. O Rogério é um soldado
do chamado IPESP, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, criado em 59 pelo então governador Jânio Quadros. E desde então há uma luta grande e o Rogério está encabeçando essa luta há mais de uma década. Primeiramente, Rogério, sempre bom tê-lo aqui, tudo bom? Obrigado, Serginho, é uma honra participar desse programa e trazer informações importantes para os advogados. Rogério, eu queria que você falasse sobre em que pé hoje, sei que foi feito um acordo, chegou-se a uma definição, mas em que pé se encontram os contribuintes do IPESP? Bom, então vamos fazer. O IPESP foi uma carteira criada em 1959 pelo ex-governador, na época, Jânio Quadros, que ele criou o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e dentro do Instituto de Previdência ele criou a Carteira de Previdência do Estado de São Paulo, dos advogados de São Paulo. Todos nós contribuímos, as pessoas, na época, eram obrigados, o advogado se formava, pegava o número da OAB e ele já automaticamente se inscrevia no IPESP para ter uma previdência complementar. E isso durou muitos anos, até 2009, quando ocorreu a extinção. As arrecadações do IPESP eram feitas da seguinte maneira. É bom explicar, porque muita gente não sabe e que ainda tem um desconto sendo realizado quando você distribui uma ação judicial. É assim, o IPESPiano ele pagava a mensalidade todos os meses. Ele pagava 5% de desconto dos aposentados. Então, um aposentado que ganhasse R$1.000 ou R$2.000, vinha descontado 5% todos os meses do salário dele, da aposentadoria dele, ou da pensão alimentícia. E nós pagávamos uma taxa da procuração, que é a guia da procuração, que está em vigor até hoje, em torno de R$24, R$24. Dessa taxa, 3% era destinado à carteira de previdência dos advogados do Estado de São Paulo. Então, isso deu um dinheiro muito grande. O IPESP foi uma carteira que sempre deu muito lucro. E depois em 2009, Isso. ele é extinto. Sim. O ex-governador José Serra, ele extinguiu a carteira de previdência dos advogados e junto com ela foram mais 8 carteiras de previdência. A carteira de previdência dos economistas de São Paulo, de alguns funcionários públicos sem concurso, que eram os chamados CLT, que eram cargos em comissões, bombeiros civis, economistas e, dentre eles, infelizmente, a nossa dos advogados. Nós, na época, até 2009, nós éramos 47 mil advogados pagantes no estado de São Paulo e arrecadava muito dinheiro, porque até 2009 nós tínhamos 47 mil pagantes e apenas 3 mil aposentados e pensionistas. Então entrava mais dinheiro do que saía. Perfeito. Fora os imóveis que estavam alugados e um dinheiro muito forte. Hoje, o que nós temos? Hoje, nós tínhamos até o ano passado, depois da extinção, muita gente fez acordo. Quem não fez, continuou pagando de 2009, tá? Pagou até o ano passado, nós éramos 16 mil pagantes em São Paulo. Continuamos pagando. E a taxa da procuração ainda era recolhida e repassada R$ 2,90 para a carteira de previdência. Vê como houve uma diminuição drástica. Sim. Mas tudo bem, continuamos fortes. Ano passado, o governador Dória achou por bem extinguir definitivamente e devolver o dinheiro dos pagantes, pretendentes, que seguíamos aposentados, mas não vamos ser mais. Então, hoje, todo mundo já recebeu esse dinheiro de volta. Não é o que todos queríamos, não é, deu bem a menor o valor. E hoje nós estamos com um núcleo em São Paulo chamado ADDPA, que está estudando ações de indenizações contra o Estado, porque houve uma perda muito drástica. E continuo dizendo que hoje nós ainda estamos pagando a taxa da procuração, quase R$ 24, e esse dinheiro vai integralmente agora só para o Estado. Perfeito. Não tem mais repasse para a carteira. E esse estudo... A carteira não existe mais. Não, eu entendi, houve a extinção, mas há um estudo ainda, provavelmente, de contribuintes, né, que eram advogados que foram contribuídos. Perfeitamente. Para ver essa distinção, esse abismo que teve entre a devolução e o dinheiro contribuído, né? Perfeitamente. Provavelmente, até para o advogado que está acompanhando, ele tem um interesse, porque às vezes, como ele recebeu a menor,
Sim, recebeu muita menor. E o prazo de prescrição disso daí começa... Então, quem não se inscreveu, perdeu o prazo, hoje vai ter que entrar judicialmente, porque o IPESP ele nega qualquer forma de você pedir amigavelmente esse dinheiro. Então você tem que ir judicialmente. Mas eu pergunto, o prazo prescricional dele para ingresso da ação é do acordo? É deste último acordo. Do ano passado. Perfeitamente, uma boa pergunta. E o pessoal está perdendo tempo. Eu já tenho indicado, já escutei gente falando em São Paulo que seria de 1 ano, que também é um outro perigo. A pessoa, quando me liga, eu falo, vai correndo, faz o acordo, tente o acordo, vá pessoalmente, protocole e tente mais. E para fechar, como sempre, o OAB no ar nesta edição, Rodrigo Julião e a palavra do presidente. Olá, nossa ordem reafirma sempre ter tido compromisso em servir à sociedade e ao poder público. Estamos diante de 2 planos de retomada econômica, o do governo do estado e o do executivo municipal. Cada um mostra diferentes visões da mesma crise sanitária. A ordem insiste, em primeiro lugar, na transparência das informações passadas à população de Santos para não gerar ainda mais insegurança. No plano de retomada proposto pelo prefeito municipal, alertamos para a realidade no número de leitos disponíveis, de infectados e de óbitos oriundos do Covid-19 nos hospitais públicos e particulares de Santos. Também acreditamos ser fundamental neste momento, tanto para os 2 planos propostos, a aplicação de incentivos fiscais e de apoio econômico à população e às empresas. Os 2 lados sofreram queda brusca de rendimentos. Lembramos que nossa cidade tem grande parte da sua população formada por idosos. Por essa razão, não podemos deixar de pensar na necessidade de um eventual isolamento vertical. Importante destacar a necessidade da retomada da orla da praia para atividades físicas apenas. Pedimos atenção especial ao Executivo Estadual e Municipal na relação entre alunos e pais e as instituições. Qual a opção às mães que retomam suas atividades sem ter creche e escolas? E como exercício da advocacia é atividade essencial, é dever dos 2 planos de retomada econômica apresentarem horários de funcionamento mais flexíveis para as atividades vinculadas à nossa classe, a fim de se garantir a justiça ao cidadão. Fazemos parte de um todo. A Baixada Santista é um componente econômico e turístico importante do estado de São Paulo. Por isso, a necessidade de todos contribuírem de forma racional e responsável para que nosso cotidiano volte de forma mais segura e organizada possível. E a pandemia nos mostra como uma gestão responsável deve estar preparada para qualquer eventualidade e sua abrangência. Precisamos sim de soluções rápidas, mas responsáveis, e nisso todo cidadão deve cumprir a sua parte. Acreditamos que a retomada econômica só pode acontecer com ações efetivas, democráticas para toda a nossa sociedade. Se Deus quiser, logo mais tudo isso acaba e tenho certeza que estaremos dessa ainda mais fortes. Muito obrigado. Você acabou de conferir mais uma edição do OAB no Ar, o programa que traz para você tudo o que acontece aqui na 2ª subseção do estado de São Paulo.